Durante a AgroTeams 2026, na Carreta Agro pelo Brasil, a gente recebe outros convidados para a gente falar um pouquinho mais sobre Matopiba, falar sobre o agro aqui no nosso estado também. A gente tem a honra de receber aqui nos estúdios a Diva Cordeiro, que é presidente da Lide Tocantins, está aqui ao meu lado, juntamente com o Rodrigo Vilaça, que é head de transporte, né, do grupo Lide também, e o Alexandre De Ambrosio, que é head de mineração do Lide Global, que estão aqui com a gente para a gente falar um pouquinho sobre essa questão da logística, da mineração. A gente sabe que o Tocantins, como a gente tem falado sempre aqui nos nossos podcasts, tem um potencial gigantesco. Agora, quais são as deficiências? O que o Tocantins precisa avançar cada vez mais? E vamos falar também sobre esse potencial que, a cada ano, a gente sempre fala nos fóruns, né, nas discussões, que merece, precisa, né, de um investimento de exploração, que é a questão, no bom sentido, obviamente, do Matopiba. Muito obrigado pela presença aqui no nosso podcast, é um prazer recebê-los. Muito obrigado. Alexandre, a gente fica muito feliz em fazer esse bate-papo com vocês. É um prazer estar aqui. Muito obrigado também, Rodrigo, pela presença. Prazer é todo meu. Obrigado também, Diva. É um prazer pela segunda vez a gente estar conversando. Ontem a gente teve também num bate-papo aqui em Palmas durante o Fórum Matopiba. Eu queria que você começasse falando, as damas primeiro, né? Começasse falando sobre justamente o que a gente tem levantado esses últimos dias aqui na capital durante essas discussões, né? A gente falou ontem sobre, a gente viu as discussões sobre Matopiba, o potencial que cada um pode contribuir, né? Eu queria que você discorresse um pouquinho, falando também sobre o Lide Tocantins, né? Que está nascendo aqui, né? Tem pouco tempo aqui no nosso estado. Muito obrigado pela presença. Muito obrigada pelo convite. Eu sou entusiasta do Matopiba nessa perspectiva de desenvolvimento. Quando nós falamos de desenvolvimento, o que temos de mais atuante é exatamente o que promovemos ontem, um momento de conteúdos e grandes nomes, como a gente está aqui agora nesse momento, com dois grandes nomes nacionais, cada um dentro do seu segmento, outros dois que também precisaram já se ausentar, mas que houve uma riqueza de conteúdo a ponto de desenvolver, a partir dessa primeira discussão, pautas que a gente vai dar continuidade. Então, o fórum, ele só está começando, né? Vamos ter aí todo um projeto a acontecer no decorrer não só desse ano, como também projetos que a gente está caminhando, porque não existe desenvolvimento se não houver transporte, logística, infraestrutura, se não houver mineração, se não houver agronegócio. E trazendo o Lide para vocês que estão agora nos assistindo, é a maior rede de conexão empresarial da América Latina. Somos mais de 4.300 empresas filiadas, representamos mais de 60% do PIB brasileiro. Isso quer dizer que só se chega a algum lugar quando a gente se conecta com as pessoas certas. E é nessa proposta que o Lide acontece. Somos mais de 30 unidades aqui no Brasil e outras mais de 30 unidades no mundo afora, presente em todos os continentes. E dessa maneira, aqui no Tocantins, por ser uma unidade que está começando, é muito natural que muitos não conheçam ainda. E por isso que eu convido para que vocês possam estar nos procurando nas redes sociais, nos conectando e teremos o maior prazer de mostrar a vocês como é que podemos estar juntos nesse processo todo de grandiosidade no sentido de conexão, favorecimento, para que a gente possa alcançar negócios. O objetivo, ele é sempre alcançar negócios. Muito bem. Bom, a gente aproveita também para poder destacar os nossos convidados aqui. São pessoas que têm uma bagagem gigantesca do que Sim. A gente vai conversar agora, Sim, né? sim. O Rodrigo Vilaça, que é Head de Transportes e Logística do Lide Global, ele é administrador de empresas, né, com MBA em Gestão Empresarial, acumula passagens na liderança em cargos consultivos de entidades como a Confederação Nacional do Transporte, né, a CNT, a ANP Trilhos, a NTF, a BTC, a TESP, além também da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e da Fundação Getúlio Vargas. Há 2 décadas também comanda a empresa de consultoria focada em infraestrutura e logística. Rodrigo, falando um pouquinho sobre o transporte, a gente acabou de falar aqui um pouco com o Francisco a respeito do potencial que o Tocantins tem em levar para fora o que a gente produz aqui. A gente tem rodovias, nós temos uma ferrovia também que ainda precisa ser melhor explorada, a Ferrovia Norte-Sul, enfim. Nós temos um rio, Tocantins, né, que é um dos maiores do Brasil. Eu queria que você fizesse um panorama, né, de tudo isso, né, no contexto do Matopiba, né, dessa evolução. O que o Tocantins precisa fazer
né, para que isso avance cada vez mais? Pois é, dentro dessa visão sistêmica de um país continental como o nosso, essa região ganhar celeridade, ganhar tempo na promoção e na execução dos projetos necessários para a movimentação de carga de pessoas. Na medida em que o Brasil industrial europeu está no sul do Brasil, a grande massa de indústrias é no sudeste brasileiro, o Nordeste tem um viés turístico, mas de negócio, e o norte do Brasil tem a questão das águas, né, como um fator principal quando eu entro com um sistema de transporte, com os modos de transporte. Então temos que saber escolher, identificar qual o melhor sistema e para qual produto ter a melhor tomada de decisão para fazer essas movimentações. E aí o que eu vejo é que a experiência, o que já vivemos em anos anteriores, dê a oportunidade a uma Matopiba de ter mais celeridade na execução desses projetos, seja em aeroportos regionais. Houve uma considerável melhoria nos aeroportos brasileiros. As ferrovias que hoje, agora, começam a ter um novo patamar de entendimento da necessidade de carga, especificamente, passageiros e trilhos nas grandes cidades em relação à mobilidade urbana é um outro diferencial grande. As estradas, partindo para um modelo de concessões, não podemos falar muito de água, mas temos uma questão do Pedral de Lourenço aqui, né, que tem uma questão para navegabilidade, mas nós avançamos muito. E aí essa vivência que ocorreu é que deve ser aproveitada por parte do Matopiba para que ganhamos e possamos ter nos portos do Arco Norte, ou mesmo no sentido São Paulo, Santos, e mesmo Rio de Janeiro, Espírito Santo, Suape, Pernambuco. Sim, esse já existe através da conexão ferroviária. Né? Então você tem um Arco Norte que você usa o Canal do Panamá e vai lá para o outro lado do mundo. Mas temos o Oceano Atlântico, que temos como percorrer, como se faz também daqui até Sumaré, em São Paulo, pela ferrovia. Eu vejo que nós temos um programa de concessão gigantesco, enorme, que nesses próximos anos, que já vem no horizonte, chega a 650 bilhões de reais. Então, ainda muito por fazer. Não chegamos a 1,4% do PIB investidos no transporte, mas há uma evidente melhora de participação pelo número grande de concessões que vão à licitação. Então, eu entendo que esse é o principal recado para que a região, como agrupamento, como estados, possam acelerar esse momento. O que atrapalha essa evolução? Permita-me fazer essa pergunta, porque a gente tem, por exemplo, a Belém-Brasília, né, a BR-153. Parte dela foi concedida entre Anápolis, em Goiás, até Aliança do Tocantins. No Tocantins são 172 quilômetros. Só que a gente vê que são pregões que são realizados e contratos de longos anos, e a gente vê que nas cláusulas do contrato, as duplicações só podem acontecer daqui a 20 anos, né? Então a gente vê que parece que, não sei se a política ou a politicagem, né, alguma coisa empaca, né, essa evolução. Até porque a gente vê, né, que a BR-153 é um corredor econômico importantíssimo. Na sua avaliação, o que impacta tudo isso? Que é uma graduação de experiência, de conhecer. Essa região, o Mato Grosso viveu isso lá atrás. E agora começa a consertar. Então, é uma questão de educação continuada, de aprimoramento continuado. Claro que temos as questões políticas de execução, claro que temos as questões regulatórias, as questões ambientais. O momento ambiental não é o mesmo de 30 anos atrás. E a visão, quando nós recebemos as concessões ferroviárias, de 30 anos atrás, era que era um prejuízo de $1 milhão por dia. Né? $1 milhão hoje por dia, você não faz 200 metros de trilho. Então, é uma questão de aperfeiçoamento do modelo. E, claro, tem a questão da demanda, da escala, da ocupação do território, que faz com que o empresário venha querer investir para ter o seu retorno. Mas são obstáculos naturais, creio eu, em qualquer lugar do mundo, mas que nós vamos superando na medida em que o desenvolvimento chega. E, para isso, a união da tecnologia, do juntar opiniões, estarmos conectados, é que pode dar uma celeridade melhor a isso.
Bom, eu quero continuar aqui o nosso bate-papo, mas eu quero que o senhor me permita apresentá-lo de uma maneira mais completa também, o que a gente não fez aqui no início do nosso bate-papo. Eu vou conversar agora também com o Alexandre D'Ambrosio, que é Head de Mineração do LEED Global, né, com trajetória consolidada nos setores de mineração, industrial e financeiro, é membro de conselhos de administração, possui ampla experiência em governança corporativa e área jurídica, com atuação como com atuação aqui no nosso país. Foi vice-presidente executivo de assuntos corporativos e institucionais da Vale, participando de debates sobre sustentabilidade e transição energética. É formado pela Universidade de São Paulo, com formação pelo Harvard, né, e pela George Washington University, e está à frente do LEED Mineração, contribuindo para o fortalecimento estratégico do setor. Bom, eu queria que você falasse também nesse contexto que nós falamos agora há pouco a respeito dessa questão que foi levantada. Também peço ajuda na condução dessa introdução do nosso convidado, a nossa querida Diva, com relação à mineração. O que a gente precisa também avançar? Tocantins em si, qual que é o potencial para que as pessoas entendam, né? É um estado novo, né? Precisa ser melhor explorado. O que precisa ser feito entre o governo, entre a União? É preciso segurança jurídica para uma exploração mais precisa? Conte para a gente. Obrigado, Jairo. Primeiro, é um prazer estar aqui. Acho que esse tema que nós estamos debatendo, que é o Tocantins, mas sobretudo o Mato Piba, eu chamo isso a mais nova fronteira do Brasil. E tanto na frente do agro, que fala-se muito que isso aqui vai ser o celeiro, essa região vai ser o celeiro de alimentos do mundo, mas também uma nova fronteira mineral. E tem havido um desenvolvimento bem significativo de mineração no estado. Para a questão de ouro, estão surgindo várias oportunidades no ouro. Fala-se muito agora de terras raras, que estão surgindo essa pressão mundial, nessa corrida mineralista. Não é mais uma corrida armamentista, agora a corrida mineralista entre o Ocidente e o Oriente, buscando terras raras. Aqui, essa região surge como uma grande oportunidade e novos projetos estão surgindo. Mas muitas vezes as pessoas esquecem da conexão enorme que existe entre o setor agrícola e o setor mineral. E aí você lembra a questão dos fertilizantes. Fertilizantes são minérios, fertilizantes são minerados. E sem os fertilizantes, o setor agrícola não tem oportunidade de crescer, não conseguiria ser estrangulado. Hoje o Brasil depende de mais de 80% dos seus fertilizantes são importados, então dependemos enormemente de importação desse insumo, que é um insumo essencial. Quando você fala de dependência de um insumo essencial para um setor tão estratégico como a agricultura, você acaba reconhecendo que você não tem o controle de toda a cadeia. Então, nós temos uma dependência hoje da Rússia, da China e de outros países para poder desenvolver aquilo que para nós é estratégico na nossa economia. Aí, essa integração de setor agrícola com o setor mineral seria uma oportunidade no Mato Piba de suprir essa dependência, de deixarmos de ter essa dependência. E aqui eu vejo no Mato Piba uma oportunidade de se trabalhar de maneira conjunta, coordenada, isso que o Rodrigo Vilaça acabou de falar, da coordenação dos diversos setores. Você pega as cooperativas agrícolas, junto com as agências de regulação, junto com as empresas de mineração, você conseguiria criar no Mato Piba um laboratório de trabalho integrado e coordenado. Seria uma referência no mundo se nós conseguirmos trazer todos os influenciadores dessas atividades para conseguir criar, pela primeira vez, uma cadeia integrada, desde a exploração mineral até a logística, o transporte, até a agricultura e a mesa do consumidor. Que você conseguiria nessa região, pela proximidade, e com a colaboração de todos os players, criar algo inédito. Então eu acho que não podemos perder a oportunidade de transformar o Mato Piba, que é de uma nova fronteira, para uma referência mundial nessas frentes de mineração e agricultura. E logística, por que não? E é exatamente isso que nós temos feito, nessa perspectiva de explorar, no bom sentido, o desenvolvimento dessa região, que o fórum ele não acaba, ele só está iniciando. Ele é um ponto de partida para essas discussões.
está sendo, inclusive, dentro da perspectiva do que o LEAD promove, 40 segmentos da economia, outros setores estão sendo agregados a esse ecossistema Matopiba, dizendo assim. E dessa maneira, nós já temos aí um convite, sem uma data ainda estabelecida, porque estamos num ano atípico eleitoral, mas ainda, possivelmente esse ano, faremos o nosso segundo fórum. E dessa forma, em São Paulo, nós temos a nossa base e compreendendo que é onde ali muitos são interessados nessa região, investimentos, primeiro engrandecer, fortalecer, de certa forma, para entrar novamente aqui no estado de Tocantins de uma forma mais robusta, compreendendo as demandas de uma forma mais esclarecedora, mais ampla. E não porque, atendendo ao próprio Jean Prats na Energia, quando falou a cada um em São Paulo, um também no Tocantins. Então, esse é um ponto de partida ao qual o objetivo ele é esse, é desenvolvermos, trazermos grandes players para poder fazer com que desmistifique e traga oportunidades de negócios para essa região, que está sendo tão promissora nessa ocasião. Eu ia pedir mesmo esse panorama, seu, né? Qual que é o balanço que você faz desde quando o LEAD começou? A gente teve o fórum, né? Está sendo realizado durante esses dias aqui na capital. Existe alguma resistência? Vocês têm angariado muitos parceiros para atingir esses objetivos que vocês pretendem? Como é que está sendo isso? Ainda está acontecendo a curadoria da unidade, né? A gente está compreendendo o que é que o Estado ele demanda, porque a nossa intenção não é necessariamente replicar aquilo que nós temos e somos, mas compreendendo exatamente o que é que o Estado ele demanda, exatamente o motivo do fórum acontecer. E a data ela foi muito propícia porque nós temos dentro do ecossistema LEAD Global um dos fundadores da AgriShow, né, que não conhecia a Agrotins. E é o nosso head do agronegócio. Então, de forma estratégica, trouxemos para que o fórum acontecesse numa data que pudesse conciliar a visitação à Agrotins, que é o qual estamos fazendo nesse momento. Então, nessa perspectiva ainda de curadoria, compreendendo as demandas do Estado, a gente está criando frentes. Vamos ter a frente Cidades Inteligentes, porque compreendemos que Palmas, como a capital de um estado, planejada, né? Então, assim, o que é que falta, o que é que nós podemos colaborar, contribuir para que isso ainda avance? Araguaína, como a capital econômica do estado de Tocantins, o que é que a gente pode contribuir para que a tecnologia ela avance de uma forma que ela se torne inteligente, agregando outros estados que estão ao redor? Então, compreendendo o que é que demanda o Estado, nós vamos construindo. A nossa intenção é construir agendas relevantes para que dali haja soluções, implementem negócios e que todos ali possam consolidar um Tocantins ainda melhor. Eu tenho um slogan que eu disse logo no dia do lançamento do LEAD, que eu falei o seguinte, é do Tocantins para o mundo e do mundo para o Tocantins. E essa é a nossa intenção. Muito bem. Ô, Jairo, essa atratividade, e complementando Pois não. a que Alex falou, de um centro de estarem os estados agrupados, é que vão levar os interessados virem, né? E você pode até imaginar que a reforma tributária que começa esse ano e se alonga por 5 anos, vai trazer esse diferencial a partir do momento que vamos estar quase todos na mesma base. Então, aquelas diferenças vão deixar de existir e essa fronteira mais próxima do Arco Norte vai se tornar mais competitiva. Mas para isso nós precisamos construir e elaborar com segurança projetos vindouros. E a CNA, me permita, faz no campo da logística, está numa parceria com a Exalc, de Piracicaba, fazendo a pesquisa ferroviária, que há uma expectativa muito grande. Conversei com a doutora Elisângela, que é responsável pela área de logística, e a expectativa junto a Exalc é grande para que tenhamos ali uma base de dados, uma base de informação que permita para o agro, que é essa região, ganhar nessa celeridade que a gente tanto deseja. É o que eu ia perguntar agora para vocês também a respeito, para os dois dentro das suas áreas de atuação. O que a gente pode esperar para o futuro? Falando não só de Tocantins, né? Falando de Matopiba no geral. Dá para ser otimista com reforma tributária, com tudo, essas mudanças que têm acontecido no Brasil, de repente também política que pode acontecer ou não, enfim. Qual que é a perspectiva?
Se me permite, Alexandre. seu primeiro comentário, eu acho que, sim, ser otimista, acho que é da nossa natureza, nós precisamos ser otimistas, porque sem esse otimismo a gente não dá os próximos passos, não avança. Eu sou otimista, sim. Acho que o Estado brasileiro e os estados do Mato Piba reconhecem a importância estratégica dessa região e a importância de serem indutores de crescimento dessas atividades, tanto agrícola quanto mineral. O que nós temos que ter o cuidado, e aí o setor privado precisa dialogar muito francamente com o Estado, para deixar claro que não é o Estado criar estatais ou ultra-regular, criar uma sobre-regulação dos setores. O que o Estado precisa é suportar, apoiar os processos de licenciamento, apoiar os processos de construção das ferrovias, das rodovias, Desapropriações. das desapropriações. Quer dizer, isso é um Estado indutor, não é o Estado monopolista que chama para si, eu quero agora ser o dono dessas questões. Isso aí trava o desenvolvimento. O que o Estado precisa é, em parceria com o setor privado, é ajudar o setor privado, dar as condições. Aí você perguntou mais cedo, Jairo, segurança jurídica. Tem que assegurar que os processos, uma vez começados, uma vez licitados, sejam cumpridos os contratos, assegurar que o processo de licenciamento tenha previsibilidade. Ninguém pede que se corte caminho no licenciamento, mas você precisa ter previsibilidade, ritos muito objetivos e formais para que as empresas saibam o que esperar quando elas entram no processo. Então, essa aqui é a questão que eu vejo com otimismo, um Estado brasileiro e os estados, especialmente esses 4 estados do Mato Piba, cada vez mais conscientes deste papel indutor da atividade econômica. Rodrigo. É exatamente isso. O que o Mato Grosso viveu lá atrás, que os gaúchos saíram desse sistema e montaram todas as fazendas, todo o universo do agro, não vai ser diferente você perguntar. Sou otimista sim. Nós vamos romper 350, 400 milhões de toneladas de grãos, nós temos a mineração, nós temos aviões da Embraer, nós temos muita capacidade, o país é gigante, o país é maravilhoso, e nós temos que até aprender com a questão política, né, do saber votar, nós temos que ter as cobranças de uma maneira mais propositiva, mais efetiva, mas essa segurança ela tem que vir para o empresário. Todo negócio tem sua base, né? O princípio do lucro, mas estabelecendo resultados. E é isso, se depender do lead, né? Ser Tudo otimista, isso. somos otimistas. Com Sim, certeza. o otimismo ele tem que estar, faz parte do negócio até para poder fluir, né? E o otimismo do Tocantins não é diferente. Nós temos aí enfrentado algumas barreiras, para quem não conhece, é novo. Tudo que é novo é uma incógnita. Então eu convido para que possa se aproximar, conhecer nossas agendas de perto. Nós vamos ter sempre, semanalmente, para não falar exatamente todas as semanas, mas temos constantemente seminários nacionais no LIDE. A propósito, vamos ter no segundo semestre um seminário nacional de mineração. Então, interessados que queiram participar em São Paulo dessa agenda nacional, é importante que façam contato com o Tocantins, né? Temos também no segundo semestre, muito provavelmente, seminário na área de transporte e logística. 30 de julho. 30 de julho é uma data prevista, então a gente está aí dentro dessa perspectiva ainda a ser divulgado com precisão as datas, mas teremos esses temas a serem abordados. Esse mês ainda, trazendo agora de uma forma temporal, né? Teremos em maio uma agenda voltada para tecnologia, IA. Dia 29 de maio já está definido essa data como sendo uma agenda nossa também, do LIDE Nacional. E os filiados ao LIDE Tocantins são todos muito bem-vindos. Então, querendo participar de todo esse movimento, é só nos contatar. Bom, olha, eu quero agradecer demais a presença de todos vocês aqui na nossa carreta Agro pelo Brasil, durante a AgroTeams 2026, aqui no estande do Sistema FAE de Senar, em nome do nosso presidente Paulo Carneiro, nossa superintendente a Railey Lusa. Muito obrigado pela presença aqui. Gostaria que todos fizessem suas considerações e até uma próxima oportunidade. Por gentileza. Muito obrigado, Jairo. Foi um prazer estar aqui. Eu só reiterando, acho que nós temos aqui uma oportunidade de transformar o Mato Piba num celeiro de ideias, um laboratório de experiências bem-sucedidas. Eu fico otimista, você perguntou, sobretudo ao visitar
AgroTeams e de encontrar o entusiasmo nas pessoas de todos os stands que eu visitei. Inclusive tem um stand de mineração aqui, em que as pessoas já estão pensando de uma forma integrada. Então, por esses motivos, sou otimista e saio muito feliz pela visita que eu fiz. Muito obrigado. Jair, eu tenho como princípio escolher algumas palavras por ano, né? Então, dentro desse papo, que eu agradeço muito a oportunidade, as minhas são transformar. Você me perguntou o que o Matopiba tem. Tem que transformar. Como é que a gente entrega? Então, eu quero transformar, quero entregar com segurança, porque é um princípio que eu tenho na minha vida. Uma das áreas que eu mais gosto de trabalhar numa empresa é no gerenciamento de risco. Sou especialista, que você também o é, né, Alex? E tudo isso dentro, se possível, com o que o agro faz, bater recordes, né? Bater recordes de produção. Então, em todos os meus negócios, eu transformo, eu entrego com segurança, batendo recorde. É assim que eu vejo o meu horizonte. Muito obrigado, Rodrigo. Eu parabenizo a iniciativa do Senai, né, do CNA, do Senar, da FAET. Parabenizo porque são esses movimentos aqui, com essas conversas, com esses diálogos que acontecem, que a gente pode estar, assim, evoluindo em tema, e em especial ao convite do presidente Paulo Carneiro, muito gentilmente participou conosco ontem do Fórum Matopiba, Lide Tocantins. A você que está nos prestando esse momento e a todos vocês que podem, nesse momento aqui, engrandecer seus conteúdos com base no que foi conversado. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade. Espero que tenhamos uma próxima oportunidade para debater cada vez mais. E você que está nos acompanhando, muito obrigado e até a próxima.